Pai, obrigado, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome, pois cremos na Tua fidelidade, cremos na Tua presença real aqui no nosso meio. O Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por coisas que muitas vezes passam despercebidas, como o ar que nós temos para respirar, como a saúde para poder estar aqui na Tua casa adorando, Senhor. Então, por poder falar, por poder ouvir, ver, muito obrigado, Senhor, porque isso é dom do Senhor. Então nós Te agradecemos porque tudo que está sendo feito aqui, as aulas nas classes, os louvores, a entrega de culto, de dízimos e ofertas, a ministração da palavra, tudo é visando a Tua glória, Senhor, porque só o Senhor é digno e merecedor. Nós Te agradecemos, fala conosco por meio da Tua palavra, usa o Teu servo, irmão Railton, para que nós possamos ser edificados e alimentados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Damos glória a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida, de podermos abrir nossos olhos pela manhã e contemplar a glória dEle, de podermos vir aqui para adorar, ouvir e prestar louvores a Ele. A mensagem de hoje, ela trata de algo essencial em nossas vidas, não que as outras não sejam, mas fala sobre oração. E às vezes, orar requer certos requisitos. Eu lembro quando era novo convertido, e novo convertido, ele ainda está assim, né, sendo aperfeiçoado. Botaram meu nome no boletim para orar de noite, tinha um microfone sem fio. Meu irmão, eu tremi igual uma vara verde. Meu irmão disse assim: Railton, você está famoso, hein? Eu falei: por quê? Seu nome está no boletim. E eu não vi de manhã. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei: meu nome está no boletim. Quando eu olhei, estava para orar à noite. Eu falei: ô Jesus, o que é que eu vou falar? Eu não sabia orar. Ele está com medo? Eu falei: eu com medo? Eu não, oi. Eu estava a tempo de desmaiar. Aí o culto começou, boletim, né? Aí o irmão disse assim: agora vamos ouvir a oração do nosso amado irmão Railton. A igreja toda olhou para mim, irmão. Aí veio a irmãzinha com o microfone assim, eu peguei o microfone e... Amém. Um olhou assim: que oração rápida, eu não sabia. Eu tinha vergonha de orar em público. Mas isso a gente tem que ir treinando, né? Os adolescentes, às vezes eu encosto na parede lá. Semana passada eu pedi uma irmã para orar, ela quase desmaia na sala. Eu falei: não, irmã, não precisa desmaiar não. Aí o irmão Pedro orou. Hoje foi o irmão Lucas. A camisa dele estava assim, eu já sabia. Eu falei: eu já sabia que ia orar hoje. Então, nós temos que começar a desenvolver a oração, porque a oração é falar com Deus. E nós precisamos falar com Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. Não que Ele não saiba o que nós precisamos, mas Ele gosta de ouvir quando um filho chega para Ele e fala: meu pai, eu estou precisando disso, assim, assado. E por aí vai. Então nós vamos ver hoje na palavra os modelos de oração, o que foi usado para que a pessoa se chegasse até Deus, como ela fez, porque tem que ter também um procedimento. Você tem que estar em uma posição para poder estar orando a Deus, porque muitas vezes orar por orar é jogar a conversa fora. E Deus é um Deus que Ele ouve e responde. Mas é preciso também estar dentro do padrão de Deus. Então eu convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus. Vamos começar por uma passagem que eu acho assim excelente. 1 Samuel. Capítulo 1. Como tem sido, né, nossa oração? Quais são os argumentos? Quais palavras ou que sentimentos nós temos usado? Geralmente na oração você tem necessidade, você tem que ter fé, tem que ter paciência, porque nem sempre Deus vai responder logo. Então vamos analisar esse momento na vida de uma mulher de Deus, como aqui tem muitas e homens também, né? 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Versículo 2: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha.
Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus eterno, Senhor da glória e Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos concede de estarmos aqui na tua casa para te adorar e bendizer o teu nome, Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor da glória, te pedir em nome de Jesus, que tu possa estar perdoando os nossos pecados, nos dando, Pai, discernimento e sabedoria para usarmos a tua palavra e assim, tudo que fizermos, glorificarmos o teu santo nome. Eu te peço que tu possa estar me usando, Senhor da glória, para que a tua palavra encontre guarida nos corações e que ela venha, Deus, a transformar mais e mais os teus servos e servas que aqui se encontrem, para que eles a cada dia estejam, Deus, se conformando à imagem de Jesus Cristo. É o que eu te peço e oro, agradecido e confiado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Paciência. Isso é algo que nós temos que exercitar na nossa caminhada cristã. Nós temos a mania de querer as coisas já, imediato. A Bíblia diz que Ana subia de ano em ano e chorava e se derramava, e Deus não respondia. Por que que Deus não responde de imediato as coisas nas nossas vidas, né? Se Ele tem poder para fazer, qual é o objetivo disso? Imagine você que tem um filho, e tudo que teu filho te pedir, você dá, toma, e ele cresce nesse ritmo, e se torna um homem, e quando ele lhe pedir, você dizer: eu não vou dar, esse filho vai se voltar contra você, e vai até causar dor em sua família, porque você criou seu filho de uma maneira errada. Nós sabemos que nem tudo nós podemos dar aos nossos filhos, porque se formos criá-los nessa maneira, nós vamos estragá-los. E Deus, quando não responde logo, é porque Ele quer que você saiba que tem tempo para tudo na terra. E quando Deus agir, Ele vai fazer bem melhor do que nós esperávamos. Deus só trabalha assim, amados, nos impossíveis.
Versículo 6 ao versículo 8 mostra um momento muito doloroso na vida de Ana. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ela de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por mais forte que nós sejamos, tem momentos que realmente a gente não aguenta. E chora, e grita, e entra em aflição. Porque parece que a coisa não vai dar certo. Parece que a coisa não vai acontecer. Parece que Deus esqueceu de nós. Se você analisar a vida de José, quando os irmãos dele venderam ele passou 13 anos preso, numa masmorra, esquecido, dado como morto. E quando Deus levantou aquele homem, amados, ele colocou numa posição de privilégio, governador de todo o Egito. Tenha paciência, Deus está agindo a teu favor. Não importa qual seja a sua causa, o importante é quem está no controle, é o Deus Todo-Poderoso. Isso nós temos que colocar como prioridade. Se não veio agora, é porque Deus está preparando. E eu vou aguardar, porque pela fé eu sei que o meu Deus pode resolver. A fé tem que estar sempre alicerçada. Outra coisa, nossos pedidos é necessidade. Se pedimos é porque temos necessidade. Ninguém pede uma coisa sem necessidade. É raro isso. Versículo 9 e 10. Após terem comido e bebido em Sião, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela expressou a sua necessidade de uma forma verdadeira. Derramou-se na presença de Deus. Deus gosta de ver a fidelidade nos corações dos seus filhos e filhas. Nós temos que começar a entender que tipo de oração eu tenho feito para Deus. É repetitiva? É igual? O que eu tenho que mudar o meu falar com Deus? Ou você é sempre assim, como se Deus fosse um padrão, no sentido de eu falar só isso, Ele vai entender. Até onde a minha intimidade e comunhão com Deus vai mudar o meu falar com Ele? Ou vai ficar só naquilo ali? A Bíblia diz que Ana derramou-se abundantemente na presença de Deus. Ela tinha uma necessidade e ela disse: hoje eu vou falar com Deus diferente. Porque a Bíblia diz que de ano em ano subiam para adorar. Ela esperava um ano para ir em Siló. Todas as vezes que você vê Siló, porque Siló era o lugar onde estava a arca do Senhor. Eli era o sacerdote. E esses dois jovens, Finéias e o outro filho, eles eram ajudantes do pai, mas eles não tinham amor pela obra. E foram mortos pelos filisteus. Aí entrou esse jovem que Ana se derramou agora, pedindo, que se chama Samuel. Nós temos que entender o seguinte, que Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir você falar. Ele tem prazer de ouvir a voz dos seus filhos e filhas. E você pode ter certeza, pode falar que nosso Deus te ouve. Isso é fato, fato. Um pedido sincero tem que sair do seu coração. Mas uma coisa tem que ser colocada: o que você está pedindo a Deus tem que ser para a honra e glória do nome dEle. Que fora disso, esqueça, não vem. Ana estava pedindo algo que ela tinha no coração o desejo de ter. Mas ela, quando disse: se tu me deres, eu vou te dar. Se tu me der um filho, Senhor da glória, assim que ele desmamar, eu vou trazer e vai ser criado na tua casa, é teu. Isso é que Deus quer de nós. As nossas necessidades têm que estar conformes à vontade de Deus. Porque se eu for pedir a Deus coisas que vai me afastar dEle, Ele não vai me dar. Que pai vai dar algo ruim aos seus filhos? Deus não vai fazer isso.
Versículo 11 e 12. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Fé. A maior prioridade da adoração é a fé. Eu vou orar e vou crer que Deus vai responder a minha petição. Essa é uma das grandes prioridades que temos que nos achegar a Deus. Fé. Você tem que crer realmente que Deus vai fazer esse milagre em sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 12 e 13. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Demorando-se no orar, você tem realmente reservado um tempo para Deus? Nas 24 horas que você tem? Seja sincero com você mesmo. Eu tenho que dizer: olha Deus, de hora tal a hora tal, eu vou desligar o mundo, todas as coisas seculares, e vou me dedicar só a orar ao teu nome. Nós temos que fazer isso, amados irmãos. O ano já foi. Você vê que coisa? Dá uma olhada aí. 2012, é logo. Agora a contagem regressiva. Para estourar os fogos e ver 2013 chegar. Quantos projetos você realizou realmente? Secular e na obra de Deus? Quanto tempo você disponibilizou realmente para Deus em 2012? Disse: olha, durante a semana eu não quero nem saber. Esse tempo aqui é de Deus na minha vida. Família que espere, trabalho que fique esperando, no sentido de cumprir seus horários, mas ter o seu tempo. Então agende-se. Porque eu vou dizer para você, fechou o olho, abriu, já amanheceu, aí correria. Então se você não se agendar, você vai ser atropelado pelo tempo. E o tempo está voando demais. Isso é fato. E chega assim até nos alertar, que a Bíblia diz que no final dos dias, nos tempos os dias voarão. 2012 acabou. Acabou. Quem fez, fez. Nós necessitamos de Deus e não podemos deixá-lo como segundo plano. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Isso tem que ser uma constante, porque nós sabemos que é o único o qual nós temos refúgio, socorro bem presente na hora das angústias. Deus tem que ser prioridade. E quando nós damos prioridade a Deus, a situação muda em nossas vidas. Do versículo 14 ao versículo 18, ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela estava numa situação crítica. Quantos estão passando por situações difíceis e estão querendo resolver a nível humano? Maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço. Eu vou fazer, você não vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus por você. Porque você não é mais órfão, não, você tem pai, lembre-se disso. E Ele está nos céus, olhando, monitorando você 24 horas por dia. Nem o teu pai biológico pode te monitorar 24 horas, mas Deus pode, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Nada escapa aos olhos de Deus. E você tem que entender que essa situação não muda, porque muitas vezes você não tem colocado prioridade em orar e buscar a Deus realmente em sua vida. E isso precisa mudar. Nós precisamos receber as bênçãos de Deus, e Deus tem bênçãos
tamanhas preparadas para o seu povo. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas seculares, no corre-corre da vida, que realmente é fogo. Você que tem responsabilidade de família sabe. Pagar água, pagar luz, telefone, colégio, tanta coisa, e chegar final do ano agora, se prepare, viu? E o cartão de crédito vai ficar inchadinho esse ano. Não tem por onde correr, meu amado. Eu falei com a minha menina, eu chego no final de ano, eu já fico com o cabelo em pé. Porque se eu não vou gastar, mas vai Felipe me dar um presente maravilhoso. Estou supondo, viu, Felipe? Eu falo, poxa, Felipe me deu um presente tão lindo, eu vou ter que retribuir, porque Felipe é meu irmão. Aí já vou comprar outro presente tão lindo para Felipe, cartão. Não tem jeito, mas não tem por onde você correr, você vai gastar sim. Aí, o gasto requer pagamentos, e pagamentos requer recursos, e recursos requer ação. É aí que entra o secular, lilipanha, venha, e Deus fique em segundo plano, porque eu tenho tanta coisa para resolver que acabo esquecendo de Deus. E realmente é coisa, mas nós temos que entender que a situação tem que mudar. Ela estava passando por uma situação crítica, versículo 15 e 16. Porém, ela não respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Você sabe o que é uma pessoa com espírito atribulado, gente? Ela nem pensa direito. Porque isso aqui é embalagem. A coisa é o conteúdo. Às vezes a embalagem é até bonita, mas o conteúdo está... Uma igreja da mesma doutrina nossa, tinha um jovem lá, sorria com todo mundo, aquela alegria. Chega a notícia, suicidou. O quê? Foi. Como? Ele andava aqui na igreja sorrindo, brincando e tal. Às vezes, as pessoas estão mostrando algo que não é. Essa mulher foi sincera, eu sou atribulada de espírito, eu estou passando mal. E eu vim buscar Deus, porque eu quero resolver esse problema. No versículo 16, continua. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela estava passando uma situação crítica, aflita, angustiada e atribulada de espírito. E ali, perseverando, aproveitando a oportunidade que ela tinha de falar com Deus e colocar ali, Senhor, eu venho hoje na tua casa, em oração, me derramar na tua presença, porque eu creio que o meu Deus pode resolver esses problemas. Foi isso que Ana fez. Agora, sabe por que ela fez isso? Porque ela tinha a certeza da resposta. Não busque respostas fora de Deus, porque você não vai encontrar. Se alguém vai responder, só Ele, porque só Ele está vivo, o resto é resto. Não tire sua fé de Deus. Olha o que acontece, 17. Então lhe respondeu ali, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Quando há um encontro verdadeiro com Deus, literalmente, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. A Bíblia diz, onde há o Espírito, aí há liberdade. Quando Deus age, quando você ora, e você sente no coração que Deus ouviu a tua oração, literalmente, algo acontece. Olha o que diz o versículo 18. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu já não era mais triste. Oh, glória a Deus. Atribulada de espírito, angustiada e passando por momentos difíceis. Mas quando ela orou a Deus, de coração, e Deus disse, seja feita a tua vontade, no coração daquela mulher, o semblante dela mudou automaticamente. O poder da oração é grande. E nós temos que aproveitar isso. Porque Deus diz que hoje nós temos acesso direto ao Pai. Mateus 27, 51 diz que o véu rasgou-se de cima para baixo, que não há mais separação de você para com Deus. E Ele está esperando você falar com Ele. Ele quer te ouvir. Não que Ele não sabe o que você precisa, mas Ele quer te ouvir. Então ela alcançou essa bênção, mas ela teve paciência, tinha uma necessidade e pela fé ela foi até lá.
Agora, muitas vezes, muitos crentes se comportam como os leprosos. 10 receberam a cura, só um voltou. Mas olha o capítulo 2 desse mesmo livro aí, o que é que aconteceu? Ó. Começa assim, ó, 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem seus 7 filhos, e a quem tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ela orou pedindo e orou agradecendo. Não esqueça de agradecer a Deus. Mas também, amados irmãos, tem momentos que a oração, ela já tem outros sentidos, outras necessidades. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18. Fala de um momento de um profeta chamado Elias. Ele morava num lugar difícil. Havia um rei chamado Acabe, que tinha como esposa uma mulher chamada Jezabel. A Jezabel deu ordem a todos os guardas do reino que onde encontrasse um profeta, matasse. Ela não queria nem saber de profeta de Deus vivo. O pensamento dela era o seguinte: eu matando os profetas, eu mato os adoradores. E se eu matar os adoradores, eu mato Deus. Porque sem adorador, o Deus fica sem ser adorado. Pensando ela que o nosso Deus é igual ao que existiam de imagens, ela se enganou redondamente. E esse homem passou por momentos difíceis. A terra teve um pesar da mão de Deus que ficou tempos sem chuva, secou tudo. E sem água a coisa fica estreita. O irmão Yuri chegou de viagem, ele estava falando que ele é oficial do exército, ele foi para o interior, perto de Jiquié, Tiro Sul, disse que a coisa tá feia. A seca alastrou muito. Eu fui o ano passado lá em Jiquié e eu fui subir, lá na Caatinga mesmo. Aqui onde eu estou, um jovem falou que o barco parou aí onde está os meninos, eles pularam que estava raso e veio. Eu cheguei nesse lugar, eu falei, a água veio aqui? Veio. Daqui até na Chesf está sem água. Você vê como secou. Eu falei, rapaz, a gente vê falar na televisão, mas não tem uma noção exata. E quando eu vi aquilo, eu falei, realmente a coisa está estreita, viu? E pior que vem um verão aí agora. Eles estão assim, orando a Deus para a chuva das águas. Eles chamam chuva das águas, agora em dezembro que cai essa chuva. Para dar um... eu não sei, Deus é que sabe. Mas Elias está nesse tempo. E a partir do versículo 20, diz assim: então enviou Acabe, mensageiro, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu.
Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Um homem debatendo com 450. Literalmente ele estava perdido a nível físico. Mas espiritual, esse homem tinha fé que Deus ia dar resposta. Não importa a quantidade dos problemas, não importa o calor da provação, o importante é que você saiba que Deus está no controle. Elias tinha esse pensamento e tinha essa certeza no seu coração. E vamos ver o que acontece. No versículo 23 ao 29, diz: Deis-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metai fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo os seus costumes, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Outra vez eu lhe digo: se Deus não responder, não haverá resposta. Nem adianta buscar fora de Deus, pois só Deus pode suprir as nossas necessidades. Só Ele. Mesmo que demore, não arrede o seu pé. Espere no Senhor. Seja fiel. Aguarde. Porque muitas vezes a gente tem pressa. Ah, se eu não pegar logo, vai acabar. Não vai acabar nada. Deus tem tudo preparado para nós. Tudo, tudo. E no versículo 30 ao versículo 40. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Primeira prioridade da oração: restaurar o altar que está em ruínas. Eu pergunto: como é que está a sua vida espiritual, minha irmã e meu irmão? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Será que não está precisando ser restaurado alguma coisa em você? Se você fizer uma autoanálise na sua vida, o que precisa ser melhorado na posição de adorador? O que eu tenho falado, pensado, desejado? Eu tenho que ver o que é santo, o que é lícito, para colocar em minha vida. A Bíblia diz que nós somos testemunhas vivas do Deus vivo aqui na terra. Nós somos um altar de adoração, no sentido de sermos as pessoas que Deus escolheu. Como está o seu altar hoje? Para você poder orar a Deus e realmente saber que Ele vai responder. Olha como Deus fez. Restaurou o altar que estava em ruínas. Versículo 31 ao 32. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Edificou o altar em nome do Senhor. A minha vida, os meus atos, os meus pensamentos, tem que ser tudo em nome de Deus, para a honra e glória dEle. Nós somos os escolhidos de Deus aqui na terra. Se nós não vivemos a vontade de Deus, quem vai viver? Os do mundo? É impossível.
Eles não têm discernimento, sabedoria, um novo coração. Não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Vocês foram, nós somos. Nós temos que ter essa certeza. Minha casa, meus pensamentos, meu corpo, a minha vida é um altar ao Senhor. Tem que ser 24 horas por dia. Não podemos abrir mão disso. Porque muitas vezes fazemos coisas que não são concernentes à vontade de Deus, aí vamos orar pedindo. Aí fica um pouco difícil. Porque Deus ele não vai lhe abençoar se você não está sendo obediente. Até secular. Eu já vi para dizer só, se você não passar esse ano, você não vai ganhar presente de Natal. O menino fica com o olho deste tamanho. Vou estudar, senão não ganho um presente. Aí. E continua. Requisitos para falar com Deus. Do versículo 36 ao 37. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Agora eu pergunto, Elias estava com 450 profetas, o rei Acabe e mais um monte de pessoas. E ele se colocou à prova, dizendo que Deus ia honrar o nome dele naquele local. E ele fez pior. A oferta dele, ele mandou jogar água em cima, várias vezes, que ficou inundado. Coisa molhada não pega fogo. Eu pergunto, que autoridade esse homem tinha para provar a Deus, testar Deus assim, a céu aberto? E se Deus não responde? O que aconteceria com Elias? Ele seria trucidado ali, irmãos. Por que ele confiou em Deus? Porque esse homem vivia de acordo à vontade de Deus. Essa é uma prioridade em nossas vidas, viver de acordo à vontade de Deus. Palavra. Deus é fiel, e Deus honra a quem é fiel na vida dele. Faça uma prova em sua vida, comece a moldar os seus pensamentos, as suas atitudes, comece a buscar mais santidade em sua vida. Aqui falou que ele, sobre a palavra, nós temos ultimamente ouvido muito sobre santificação, e tem um versículo que eu amo, João 17:17. Santifica-os, é a verdade. É lindo demais isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Elias era um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. Tinha falhas? Tinha. Nós temos. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai sondar cada coração e vai ver realmente quem é você a nível de adorador. O que você tem pensado e praticado, antes mesmo de você pensar, porque Deus está anos-luz à nossa frente. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Aí pergunta-se, como é isso? Agora são 11h14. Ontem foi sábado. Deus não precisa olhar o sábado virando para o passado, e nem olhar o futuro olhando para frente. Está tudo aqui, ó. O tempo está na frente dele. Passado, presente e futuro. Nada está além nem aquém. Está tudo ao vivo e a cores. Deus é o Senhor do tempo. Então nós temos que entender que precisamos a cada dia buscar santificação. Buscar intimidade e comunhão para que as nossas orações elas subam como um cheiro suave. No passado era um incensário. O sacerdote entrava no lugar santo dos santos e incensava todo e ouvia só a voz de Deus. Hoje, sobe como incenso, são as nossas orações. É por isso que a gente diz assim, ó Senhor, que suba como um cheiro suave aos teus átrios. Aí eu pergunto, as nossas orações realmente têm subido como um cheiro suave? Nós temos realmente tido comunhão com Deus, para se derramar como Ana?
para ser uma prova de que Deus ia responder como Elias. E nós temos passado por muitos problemas, muitas aflições, e não temos atentado para o poder da oração. Amados, um homem de Deus, num livro, disse assim, ó, se o crente soubesse o poder que tem em orar, ele viveria a vida dele toda ajoelhado, orando. É muito grande você poder falar com Deus. Isso não é coisa comum em qualquer não. E só você tem esse privilégio, e você sabe que Ele vai te ouvir. Agora, uma coisa que aconteceu comigo, eu quero compartilhar com a igreja. O boletim não veio hoje. Eu pegava o boletim aqui, domingo de manhã, Bíblia. Depois, saia da Bíblia. Cadê o boletim? Eu sei não, está por aí. Boletim é algo que precisa ser analisado melhor. Tem uma área do boletim que diz assim, ó, pedido de oração. Você já viu ali? Já. Ela senta aqui, ó, ela não está aqui, está trabalhando, está no shopping. Jaqueline, sobrinha de Valdinei. Tem um mês, mais ou menos, ela pediu ao pastor que orasse, que ela estava com enfermidade. E o médico disse que se não fosse cuidado, a coisa ia ficar pior ainda. E ela estava muito aflita. Estava aí na porta, ela bateu, irmão Ailton, eu quero te pedir um favor. Eu falei, pois não, irmão. Eu queria que você orasse por mim, porque eu estou com enfermidade, assim, eu estou com muito medo. Eu falei, tá bom, vamos orar. Sabe quantas vezes eu orei por ela? Nenhuma. Eu estou sendo sincero, não orei. E aí, passou. Estou na porta, ela veio bater meu irmão. Meu irmão, muito obrigado. Eu falei, por quê? Porque o médico disse que eu estou curada. Sabe o que eu disse a ela? Glória a Deus. Sabe por que eu dei glória a Deus? Porque se dependesse do irmão Railton, ia piorar a situação dela. Sabe o que Deus me disse? Railton, se fosse por você, ela morreria, mas eu sou um Deus que cuida do que são meus. Eu estou me retratando porque eu tomei essa tapa na cara espiritual para nunca mais na minha vida. Meus irmãos, quando uma pessoa chegar para você e pedir oração, porque ela sabe que você é uma pessoa de Deus, e nós temos que orar uns pelos outros. E eu fiz errado, e eu digo a Deus, nunca mais farei isso. Quando eu pegar o boletim agora, meu amigo, eu vou ter mais atenção com o boletim. Porque ali tem pessoas passando por tremendas dificuldades. E é você, a pessoa que Deus está usando para dar um fortalecimento espiritual a essa pessoa. E você vai como o irmão Railton e não ora. É justo isso? Não é. Não é mesmo. Vamos abrir em Tiago 5,16. E eu vou falar com ela, irmã, faça favor, vou me retratar hoje à noite com ela. Eu queria que ela estivesse aqui agora, porque foi uma verdade, tem que ser dita, eu não fiz. Tiago 5,16. Essa é a autoridade que Deus deu a mim e a você, e eu não exerci. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou oração dos justos. Você pode fazer muito por uma vida. Você tem esse poder de orar. E muitas vezes as coisas seculares cegam. E nós nos lembramos de determinar um tempo para as coisas de Deus. Agora, se fosse em mim, aí eu ia orar. Mas como foi na irmã, eu esqueci. Porque estava tão atribulado, tão coisa para fazer. Falei, que coisa, né? Como eu errei nesse ponto. Eu não sei se você também tem errado, não sei. Eu estou falando de mim e cortando na minha própria carne. Nunca mais eu vou deixar o boletim à toa, porque é essencial. Ali tem pedidos de pessoas que estão passando por dificuldades tremendas. Creia nisso. Agora mesmo a irmã Lidiane botou no Face, a mãe está passando mal. Gente, ora, começamos todo mundo falando que está morando. Ela falou, olha, minha mãe está bem melhor. Eu não sei se foi minha oração, eu não sei o que foi. Uma coisa eu sei, Deus é que pode curar e salvar. Mas eu posso muito bem disponibilizar um tempo para isso. Não custa nada, não custa. E eu tenho que fazer. Mas o maior motivo da nossa oração é agradecer a Deus pela graça que nos alcançou. Seja pelas suas necessidades, aflições, um pedido de algum ganho, enfim. Mas que você ore primordialmente agradecendo a Deus pela graça dele, pelo sacrifício que ele fez na cruz.
porque nós não temos ainda noção total do que é a glória. Mas você pode ter certeza, um dia você vai ter. Literalmente falando. Hoje é só uma porção. E essa porção, ela veio de uma forma tremenda. O Espírito Santo te libertou de muitas coisas. Te limpou, purificou, abriu os teus olhos, trocou o teu coração e te deu entendimento. Aqui há vidas que outrora podia ser viciado em alguma coisa, em álcool, em drogas, eu não sei, mas hoje está aqui limpo e curado pelo sangue de Jesus Cristo. Ore sempre, não deixe esse lado de lado. Deus quer te ouvir e quer te abençoar mais ainda. Então, meus amados irmãos, que Deus possa colocar em você o desejo de se derramar na presença dEle. Separar um tempo precioso para Deus. Precisamos demais falar com Deus. Pois nós sabemos que temos muitas dificuldades e muitos problemas. Mas temos que ter a certeza que Deus vai resolver todas elas em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai. Pois sabemos que o controle está contigo, Senhor da Glória. Nós te louvamos porque Tu nos escolheu sem questionar nada a nosso respeito. E sabemos que se fosse por méritos pessoais, não estaríamos na Tua casa para te adorar. Mas foi a Tua graça que nos alcançou. Foi o Teu sangue que nos lavou e remiu de todos os pecados. Nós queremos, Pai, a cada dia te buscar verdadeiramente, te adorar como Tu mereces ser adorado, Senhor da Glória. Eu venho em nome de Jesus te pedir, Deus, por cada departamento dessa igreja, Pai. Cada homem, cada mulher, cada jovem que está envolvido nas coisas concernentes à manutenção, aos louvores, à pregação da palavra, ao evangelismo, ao coral, cada adolescente, cada jovem, que esteja sendo fortalecido a cada dia, Deus, no poder do Teu Espírito Santo e santificado através da Tua palavra, Pai. Assim como os discípulos falaram com Jesus, que pedisse a Ele que ensinasse a orar, nós queremos a cada dia, Deus, buscar em Ti orientação, para podermos, Deus, usarmos palavras que realmente fazem sentido perante a Tua face, Pai. Nos ajuda, Senhor da Glória, nos molda mais e mais a imagem de Jesus Cristo, nos limpa, para que possamos a cada dia, Deus, estar com mais intimidade e comunhão contigo. Eu te peço, Deus, agradecido e confiado, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Amém.